Olá, seja muito bem-vindo ao Simcast, podcast da Cinco. Eu sou a Nicole, eu sou do comercial e tô aqui representando e intermediando aqui a nossa conversa hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Sobreira, estou aqui para representar você que quer investir melhor, mas tem dúvidas. E hoje vamos ter uma conversa bem legal com quem entende muito sobre investimento. Olá, Nicole. Olá, Ellen. Meu nome é Miguel, sou um dos sócios da Syncom e estou aqui para falar sobre investimentos e como a Syncom pode ajudar nos seus investimentos de forma duradoura, de forma estável, de forma tranquila. Miguel, eu tenho uma dúvida. O que vocês priorizam na hora de fazer o investimento? O que vocês, assim, levam em consideração? E vamos dizer, assim, que pode ser os pilares da Syncom. O que você considera que... Quais são, né? Sim, a primeira coisa que a gente pensa é no investidor. É empatia, é se colocar no lugar do investidor. Tá? Então, o que o investidor procura no imóvel, no nosso caso? Localização. Primeira coisa é a localização. Tem que ter um atrativo em torno. Tá? Tem que ter uma universidade, tem que ter um centro, tem que ter um hospital. Legal. Tem que ter diversos fatores que atraiam a pessoa para alugar aquele ponto comercial de alguma forma. Localização. Segunda coisa, então não se trata só de investidor, se trata de pessoas que vão morar também. A segunda coisa que a gente pensa é custo. Tá? Esses empreendimentos têm que ter um custo baixo, tá? Um condomínio barato, para ser uma coisa duradoura, tranquilo para aquele que for morar ou para aquele que for alugar. E é claro, assim como nossos outros empreendimentos, o design. Todo mundo quer investir ou morar num lugar bonito, né? Num lugar com design moderno, bem legal, diferente dos outros. Então, a gente propõe isso para o investidor. Uma localização diferenciada. Tivemos a localização próximas à Universidade Tecnológica Federal e hoje a gente está no centro da cidade. Tá? Isso é muito legal. E é claro, o atrativo, além disso, é o condomínio. Os nossos condomínios podem pesquisar, podem conversar com os atuais proprietários desses primeiros empreendimentos. Os condomínios são realmente muito baratos. E aí, essa é a nossa proposta para o edifício Munhoz. Legal. Miguel, agora em termos de investimento, onde você indica, o que você gosta, quais são os melhores para você? Olha, eu acho que para todo mundo, o melhor investimento que existe no mundo é investir em você próprio. É investir na sua educação, nos seus estudos. Isso é incontestável, tá? Invista em você. Esse é o primeiro e melhor investimento que você vai fazer. Claro. Aí o segundo melhor investimento, gente, isso é incontestável no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, China, imóveis. Todos os grandes investidores, empresários, o que eles possuem? O que enriquece eles? Imóveis, basicamente isso. Muitos vão falar que um dos melhores investimentos do Brasil é a renda fixa. Eu discordo 100%. Eu não acredito que a renda fixa seja o melhor investimento. Por quê? Porque a renda fixa, assim como os outros vários investimentos que temos no Brasil, está atrelado a decisões governamentais. Simples. Decisões políticas feitas por políticos. Tá? Então, você investir na sua renda, a renda fixa sempre está atrelada à taxa Selic ou à inflação. A taxa Selic, quem determina é o Banco Central, que através de decisões políticas e econômicas define os números da taxa Selic. Hoje está em 14 alguma coisa, tá? 14,25, se eu não me engano. Agora, Miguel, já que você entrou nesse assunto de taxa Selic, explica melhor pra gente como funciona. O que isso impacta a gente agora? A taxa Selic, gente, quanto mais alta, a taxa Selic é um valor determinado pelo Banco Central, tá? Uma coisa bem simples, que à medida que a inflação, preço dos alimentos, preço de tudo que as coisas começam a subir, eles têm que o quê? Desacelerar de alguma forma a economia, para que as pessoas parem de comprar. Para que a inflação caia. Aí o instrumento deles é o quê? Aumentar a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, você deixa de financiar,
Você deixa de comprar coisas, e aí o que acontece com a inflação? Ela cai. Aí é claro que o governo pode diminuir a taxa Selic. Mas aí o interessante é que isso impacta diretamente os rendimentos pré-fixados em taxa Selic. Então, hoje, você acha muito vantajoso, eu tenho uma renda fixa. E essa renda fixa está atrelada à Selic, a qualquer momento, o governo pode determinar uma taxa Selic menor. Logo, você vai ganhar menos em renda fixa. Tá? A renda fixa é atrelada à taxa Selic e à inflação. Então, todo mês, o nosso dinheiro, isso é normal, é natural no mundo todo, o dinheiro ele desvaloriza. Todo dia o dinheiro desvaloriza, tá? O nosso mais do que dos outros, tá? Então, o que acontece? A inflação, assim como os rendimentos do CDB, CDI, poupança, são apenas para corrigir os seus valores. Não são propriamente rendimentos. Vocês entendem, gente? Sim. Que daqui um mês, vamos falar que o seu investimento em renda fixa rendeu 1%. Na verdade, ele não rendeu 1%. Desses 1%, 0,5% é apenas uma correção monetária. Tá? Os outros 0,5%, na verdade, 0,2% que sobra, você vai ter que pagar imposto de renda. Tá? Então, no final, sobra de 0,2% a 0,3%. Só isso que rendeu, gente. Não rendeu 1%, que nem todos acham. Na verdade, ele apenas corrigiu valores de um mês para o outro. É só isso. Então, a renda fixa é apenas um instrumento de correção de valores e não de rendimento. Tá? Miguel, e você está falando sobre a renda fixa? E por que vale a pena investir em imóveis e não em renda fixa, já que imóveis é o investimento mais alto e tudo mais? Exato. Porque, Ellen, é o seguinte, imóveis, você tem 2 ganhos. Você tem o ganho, você pode ganhar muito na compra da planta, quando ele ainda está em construção ou vai ser construído, tem essa lucratividade na compra. Você lucra na compra. Tem o ganho do imóvel propriamente dito, depois feito, né? Depois de pronto, geralmente existe uma porcentagem de valorização de 20% a 30%, tá? Depende do local, depende de vários fatores. Você ganha mais essa rentabilidade. E, por conseguinte, você vai ganhar os aluguéis, tá? Todo mês você vai ter um aluguel, tá? Se Deus quiser, né? Você vai ter esse bem alugado, com um preço justo, um inquilino bom, você vai ter os aluguéis, tá? Então, você pode ter 3 tipos de lucratividade com os imóveis, tá? Ao contrário da renda fixa. A renda fixa se trata de uma correção monetária e depois uma lucratividade bem pequenininha. Os imóveis não. Você pode ganhar na planta, você pode ganhar após. Se você pagar o imóvel até terminar a construção, ele vai render, ele vai valorizar 20% a 30% a mais, tá? E depois você vai ganhar nos aluguéis, todo mês. É claro, essa porcentagem, quanto que eu vou ganhar de aluguel no imóvel? Depende do imóvel. Esse é o interessante, tá? A renda fixa, por que eu não gosto? Porque depende, conforme eu falei, depende de decisões políticas. Depende da política. O imóvel não. O imóvel você enxerga. É você que decide quanto que vai ganhar. Como que você vai decidir? Fazendo uma pequena pesquisa na região. Você comprou uma sala comercial, por exemplo, naquele bairro. É só olhar as salas laterais. Quanto que estão cobrando de aluguel? Vou pagar X. Você já sabe quanto que vale aquele imóvel? X. Quanto que eu vou pedir de aluguel? Você já tem uma noção? Y. E vai todo ano rendendo. Então, quem manda no seu investimento, na verdade, é você. Você é o investidor. É você que manda no seu investimento. Você não deu para o governo mandar. Não é o governo. Não é a política que está mandando no seu investimento.
O imóvel não, é você. É você e os fatores daquela região. Se aquela região é próspera, se aquela região tem bastante comércio, se aquela região é central, se aquela região tem universidades, por exemplo, um hospital, um cartório. Sim. Sim. E o legal também, né, é que você está falando sobre você que manda ali. E qualquer melhoria que você faça no seu imóvel também passa a valorizar cada vez mais, né? Exatamente. Dependendo, você tem um imóvel com o pé direito. Você faz um mezanino. Você ganha 30%, 40%, 50%, até 100%, quase 100% de área útil dentro da sala, uma sala comercial, por exemplo. Um apartamento, no caso do Munhoz, por exemplo, ali é uma região que é próximo de vários mercados, é próximo da UPA, é próximo de um bairro que é o 28, é próximos às saídas para Londrina, para Curitiba. Até o acesso para Maringá é mais simples, porque é uma via rápida a Munhoz, né? E academia. Então, todo esse aspecto regional é muito importante. E é isso que você falou, Ellen. Você fazer uma pequena melhoria, você próprio fazer melhoria, você sabe que aquilo vai valorizar. Você não depende de outros fatores, ou de fatores externos, ou de outra pessoa para determinar o valor do quanto que você vai ganhar. Quem define é você. Agora, Miguel, já que a gente tá falando de investimentos, investir em imóveis, a gente tá com o Munhoz na planta. Por que você acha tão... O que você acha do investimento na planta? Excelente. Para quem tem o dinheiro, é o melhor... É um dos 3 investimentos que você vai ganhar. É 3 rentabilidades que você vai ter. É uma das 3 rentabilidades que você vai ter. Tá? Uma na planta, o imóvel construído, feito, entregue, você vai ter a pequena rentabilidade. Pequena não, é 20% a 30%. Tá? Isso é estatístico mesmo, tá? E depois o aluguel. E depois, na verdade, até esqueci, tem um quarto, que é a valorização do próprio imóvel. Se a região valoriza, o seu imóvel valoriza também. Tá? Então, são 4, eu esqueci no final das contas. A planta, a entrega do imóvel, o aluguel e a valorização do imóvel. A gente acompanha a mudança de tabela nossa, né? Do próprio Munhoz, né? Isso. A tabela nossa muda... Tem que corrigir. Porque a região ali está valorizando. Sim. A cada momento que o nosso prédio cresce, valoriza. A cada momento... Atrás, vamos colocar uma academia enorme, talvez uma das maiores de Apucarana. Vai valorizar, gente. Então, ali logo à frente... Estão pensando em outro empreendimento também, já falaram? Vai valorizar. Então, tem todos esses fatores, tá? O Sesc tem um colégio na frente, tá? Tem um bairro legal. O 28 é um bairro excelente para morar próximo. Então, tudo isso valoriza o empreendimento. Legal. Hoje em dia, comprar na planta, você indica qual hora? Por exemplo, a gente tem cliente que comprou o Munhoz no começo, que é um valor muito abaixo do que está hoje em dia. Certo. Então, para você, qual que é a melhor hora de comprar na planta? É no início, na concepção. Na hora que eu te mando uma mensagem, você compra. Porque, é claro, à medida que vai acontecendo a fundação e o prédio vai acontecendo, ele tem que ser valorizado, né? Porque está acontecendo. E as pessoas vão enchendo os olhos, né? Claro, você acredita que vai acontecer. Porque quando você compra na planta, você não tá vendo nada, né? Tipo, meu Deus, tá acreditando naquele projeto. Agora que ele já tá ali, você fala, nossa, meu Deus, que prédio imenso. A gente que acompanha, a gente que constrói, é muito legal você acompanhar a obra em si. A estrutura, a fundação, depois você vê todo aquele esqueleto, eu brinco de esqueleto, mas a estrutura do prédio é muito interessante. E vai enchendo os olhos. Sim. Aí, à medida que você vai... Aí, você entra na alvenaria. O negócio vai preenchendo. Daqui a pouco, você entra nos acabamentos, hidráulica, elétrica, pintura. Vai tudo tomando forma, né? Você consegue visualizar melhor. Vai ficando bonito. O prédio vai tomando forma. Sim. Legal. Miguel, eu percebi que você é um cara mais técnico, gosta de falar sobre números. Eu quero saber em relação a números. Quantos empreendimentos vocês têm? Quantidade de apartamentos, tudo, clientes. Toda essa questão de números, me conta um pouquinho. Joia. Hoje a gente está no 3º empreendimento, já entregamos 2, tá? Total de empreendimentos, de unidades, hoje a gente tem 193 unidades. Tá? Dessas 193 unidades, estamos com 86 clientes.
Desses 86 clientes, 31% tem mais de uma unidade, tá? Mais de uma unidade em outros empreendimentos nossos. Então, dá para ver que o pessoal confia na gente. Foi o que o Rodrigo falou, que são clientes fiéis. Clientes fiéis, a gente tem uns clientes fiéis aqui mesmo. E o cliente que comprou, é muito legal. O cliente que comprou no Montebello, que foi o primeiro, ele comprou no London e comprou no Munhoz também, porque ele acreditou. Não só acreditou como aconteceu, tá? Ele teve uma valorização. O Montebello foi um excelente investimento, tá? Teve muita gente que comprou um apartamento naquela época, a gente tá falando de 2018, 2019, tava 100 mil reais o apartamento, mais ou menos. Hoje lá você não encontra apartamento por menos de 150 mil para vender. A pessoa não só valorizou de 100 para 150, como em todo esse período ele ganhou mais ou menos R$1.000 de aluguel por mês. Legal. É só fazer o cálculo, gente. Tá? É simples. 5 anos, 5 vezes 12 dá 70, 80 meses. Além da valorização, ele ganhou 70, 80 mil reais. Tá? Isso sem contar reajuste, nada. Só valores brutos. Tá? Então, o negócio dele, o apartamento dele já rendeu mais que o dobro do que ele já investiu. Tá? Um dos apartamentos dele. Sim. Aí, o que ele fez? Ele comprou no London. O que ele fez? Ele comprou no Munhoz também. Isso é muito legal. Então, e está acontecendo. Hoje a gente tem em torno de mais de 10 mil metros quadrados de área construída, né, em todos os empreendimentos. No Munhoz, incorporamos salas comerciais, né, que vimos que é um ambiente, que é um local bem comercial também. Tem residencial, mas lá vai virar bastante comercial também. E no caso, acabamos optando e analisando e estudando para fazer estúdios de 1 quarto. São apartamentos mais baratos, né, que o tradicional, e que gera mais rentabilidade. Tá? A pessoa pode locar direto, pode locar por tempo indeterminado, pode alocar Airbnb, onde a rentabilidade é muito melhor. Já nesse gancho, para você, qual é a maior diferença mais técnica, assim, do Munhoz pro Montebello e pro London? Porque muda um pouco, mudou a localização, vocês saíram ali do lado de faculdade. Exato. Aí a gente pensou na área central de Apucarana. Aí mudou totalmente. A gente tinha um conceito de estudante. Estamos fazendo empreendimentos para investidores alugarem para estudantes e profissionais, tá? Se vocês forem lá, tem muitos profissionais liberais aí, pessoas que moram em Londrina, moram em Maringá, só que ele vem trabalhar em Apucarana, tá? E isso acontece, só que a pessoa tem que morar lá, perto da UTF. A gente pensou, por que morar na UTF? Por que não morar no centro? Então, tem pessoas, muitos médicos são de Londrina, muitos médicos são de Maringá, muitas pessoas são de Borrasópolis, tá? Marilândia, eles têm que vir para cá todo dia. Mauá da Serra, Ivaiporã, eles têm que vir para cá quase todo dia. Alguns estão acostumados, outros não gostam tanto. Então, a gente está dando essa opção para a pessoa passar durante a semana, de segunda a sexta, com mais conforto. E no sexta, sábado e domingo, ele passa com a família dele, na cidade dele. Aí, o Munhoz é atrelado a isso. Não só, claro, existe o foco no investidor que vai alugar para profissionais e estudantes no centro da cidade, como existe também casais que querem morar, que querem um ambiente mais prático, que querem um apartamento mais enxuto, barato, tá? Porque o custo do condomínio vai ser barato. Então, a pessoa pode investir em viagens, pode passear tranquilamente e sempre sabendo que tem um apartamento numa cidade maravilhosa, que é Apucarana. O Munhoz está a 800 metros da catedral, né? Então, é algo que... Não, é fantástico, gente. É pertinho, é 800 metros da catedral, é do lado do colégio, do lado do Lupa, é do lado do 28, é do lado da academia, é do lado do ponto de ônibus, para quem precisa de ponto de ônibus, é ali pertinho, logo embaixo. 2 mercados, farmácia, sem comentários, que não falta é farmácia nessa cidade. Verdade. Então, onde você olhar ali... Farmácia. E... terminal rodoviário, também é coisa de 500 metros do terminal rodoviário. Acesso para Curitiba, acesso para Londrina. Então, isso é são os benefícios do Munhoz, assim, diferente dos outros. Os outros estavam atrelados bastante a universitários. Só que foi legal, os inquilinos alugaram para profissionais da região. Então, deu muito certo. Miguel, agora tirando o lado empreendedor, o seu lado pessoal, falando aqui de investimento. Você é um investidor, você investe em quê?
Ótima pergunta. Eu gosto de expandir, eu gosto de diversificar. É claro que o 80% dos meus investimentos, para quem conhece a engenharia, é a regra de Pareto, 80-20. Tá? 80% dos meus investimentos estão em imóveis. Estão em casa, sala, terreno, barracão. Sim, eu tenho 80%. Tá? Um pouco mais, na verdade. É um pouco mais. Deveria ser perto dos 80%, mas é em torno de 90%. O restante eu tenho algumas ações dessas empresas grandes, Petrobras, Itaú. Fiz alguns investimentos em fundo imobiliário, fundos multimercados e, claro, alguns bem arriscados na Bolsa de Valores. E já teve algum que você fez e não deu certo? Ótima pergunta. Já, claro. Já. E eu fiz um teste o ano passado. Ótima pergunta que você fez. O ano passado eu peguei uma pequena parcela. Nunca façam isso com uma grande parcela de dinheiro, gente. Façam isso com um pouquinho. Pega lá só um pouquinho de dinheiro, aquele que não vai fazer falta nenhuma para você se você perder. Perder tudo. O que eu fiz? Eu tive alguns prejuízos anos anteriores e é claro que eu tenho dinheiro nesses bancos de investimentos grandes e tenho um assessor de investimento também de uma agência grande. Eles me passaram várias recomendações e sempre dava um prejuízo, o outro dava no 0 a 0 e nem sempre eu aceitava as recomendações. Mas o ano passado eu tive a seguinte ideia, eu vou aceitar todas as recomendações que eles passaram. Vou ver onde isso vai dar. Exatamente. Claro que eu coloquei eles mandavam uma recomendação e eu falava qual o mínimo a investir. X. Às vezes é pouco, gente. Às vezes a gente está falando de R$150, R$200, R$1.000. Só para ver. Só para ver. E eu fiz em fundos imobiliários, fundos multimercados, ações, fiz em call e put de dólar e índice. Quem conhece o mercado financeiro, você compra e vende 2 papéis. Eu fiz um tal de cupom recorrente europeia, que é uma compra de uma ação atrelada a um empréstimo. E acredita, gente, todas as recomendações tiveram prejuízo. Algumas tiveram prejuízo de 10%, outras de 20%, outras de 50%. Tá? É claro que não me abalou. É claro que eu fiquei triste. A intenção não era essa. A intenção é sempre ganhar. Todo investidor tem intenção de ganhar. Mas a minha intenção também era fazer esse teste. Tá? Então, o que eu passo para quem for investir nesse mercado, no mercado financeiro, tome muito cuidado. E coloque apenas o mínimo do mínimo do mínimo que não vai te fazer falta. Tá? Até mandei mensagem no final do ano para o meu assessor. O meu investimento é nessas contas, bancos grandes, eu tenho um assessor de investimento. E eu falei para ele, como assim? Você me passou todas as recomendações. Você confiou nele, né? No trabalho dele. É irreal. Como todas as recomendações tiveram prejuízo. E a resposta dele, infelizmente, como se trata de uma pessoa longe, é diferente de nós. Nós estamos aqui na cidade. Você vai me ver na rua. Então, quando você quiser conversar comigo sobre investimento, pessoalmente, está de portas abertas. E lá não, é um WhatsApp. Tá? Com quem que você conversa com o assessor de investimento? Um WhatsApp. E a resposta, é claro, parecia feito em IA. Inteligência artificial. E por que todas deram prejuízo? É claro que a resposta é bem fácil. Devido a problemas políticos, devido à alta da Selic por causa do governo Trump. A resposta era bem... genérica, né? Genérica, exatamente. Essa é a resposta. Então, me pareceu uma resposta genérica. Então, eles perderam muita credibilidade comigo. Depois desse ano de 24. Até os anos anteriores também. Mas, claro... O 24 foi o ápice, né? Exatamente. A vida é um aprendizado, gente. Então, e hoje, há algum tempo, eu aprendi também que o melhor não tem. O melhor investimento é imóveis, gente. Era isso que eu ia falar. E com isso a gente consegue comprovar, porque quem investiu igual nesses apartamentos aí e tudo mais, não teve esse prejuízo que você teve. Não tiveram prejuízo. Eu tenho certeza absoluta que não tiveram prejuízos, tá? Agora, não. Quem investiu, por exemplo, em fundos imobiliários,
Do ano passado para cá, caiu 30%. Isso é indiscutível, tá escrito lá, gente. Não estou inventando nada, tá lá, só olhar. Tá? Agora tá dando uma recuperadinha. Mas o cara que colocou 100 mil, virou 70. Tá? E não recuperou ainda. Tá? Não deu. Se ele colocasse numa poupança, tinha dado mais dinheiro. Sim. Mas não foi assim que aconteceu. Então, agora, depois dessa conversa, da gente ter certeza que onde a gente coloca o nosso dinheiro agora é no imóvel, principalmente na planta, se for possível, né, Miguel? A gente tá encerrando aqui mais um episódio do nosso Simcast. Agradecer o Miguel, agradecer a Ellen, que tá aqui com a gente. Foi muito legal essa conversa. E é isso, gente. Até a próxima. Até o próximo capítulo, a nossa próxima conversa, nosso próximo bate-papo. Foi muito legal hoje, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom.